A Polícia Ambiental do Brasil atende pelo menos 1.500 chamados por mês. Na maioria dos casos acionados pela Polícia Militar para contenção de animais de grande porte ou animais selvagens que causam danos a propriedades e representam risco à vida dos moradores locais. Bem, vamos falar deste fato. Olá, Elite Oculta. Me chamo Jean. Sou natural da cidade de Jaboatão dos Guararapes. Mas o que vou lhes contar aconteceu quando eu estava a serviço no estado de Tocantins, na cidade de Gurupi, para ser mais exato. Na ocasião, fomos acionados pela PM para ajudar a encontrar e capturar um animal selvagem que matava e aterrorizava os moradores da região. Eu e meu pessoal nos deslocamos em caráter de emergência, pois o local é conhecido por aparições de onças pardas. E por se tratar de um animal em extinção, e do fato do possível animal já ter matado alguns animais nas fazendas ao redor, é sinal de que o animal estava muito faminto e não ligava para a presença de humanos, o que gera um risco em potencial tanto da parte do animal e dos humanos também. Ao chegarmos na cidade, já notamos algumas diferenças, que em primeira mão achávamos que seria por se tratar de uma cidade do interior. A cidade parecia deserta, só alguns cães correndo na rua. A penumbra era interrompida pelas luzes dos postes na rua. A lua estava cheia e o calor era quase insuportável. Fomos recebidos no batalhão da Polícia Militar, onde ficaríamos alojados e acampados até que a situação fosse sanada. Na ocasião, conheci os meus amigos de trabalho, e por se tratar de uma cidade pequena, não vou mencionar nomes. Decidimos descansar e partir pela manhã para o ponto de primeiro avistamento, onde começaríamos os trabalhos de rastreio e caça da criatura. Começaríamos pelo primeiro avistamento para podermos montar um vetor de caça mais eficiente. O dia raiou, e com os primeiros raios de sol, a nossa guarnição também se levantou. Estávamos em um total de 4 homens, e acompanhado de mais 6 policiais locais. Partimos para o interior próximo, onde poderíamos nos encontrar com as primeiras testemunhas dos ataques. A testemunha era um fazendeiro que relatou ter visto o animal atacando uma de suas criações. Chegamos em sua casa e logo vimos o senhor sentado na varanda. Em sua mão havia uma espingarda de 2 canos, que estava sendo polida. A polícia que nos acompanhava puxou as apresentações. Bom dia, seu Martugo. Trouxe aqui uns homens valentes e bons de caça para ajudar a pegar o bicho. Neste momento, ouvindo o policial, eu puxei um outro policial que estava perto e lhe perguntei: um bicho? Como assim? Sim, senhor. Ele pensa que foi um bicho. Tá falando em lobisomem. É só um velho. Pode não ter visto nada. Os homens riram enquanto o policial nos apresentava ao seu Martugo. Ele era um velho meio baixinho e usava um chapéu de boiadeiro. E mesmo cercado por vários policiais, sempre levava a sua espingarda consigo. Fomos levados então a um pequeno lago escondido entre uma floresta muito densa,
que ficava por trás da fazenda do velho. Ao chegar, encontramos uma carcaça de vaca. O couro muito deteriorado e pouca carne. E por se tratar de um bom tempo que a carcaça estava ali, mas mesmo assim conservava as marcas do ataque. O senhor engatilhou a sua espingarda carregada, enquanto chegava perto. Os meus homens e eu colocamos as mãos no coldre, destravando as pistolas, pois se esse senhor estivesse passando por algum surto, não poderíamos confiar que ele não atiraria na gente ali mesmo. Ele se aproximou abaixando a arma e sentou numa pedra e começou a falar. Olha, seus polícia, eu fui criado nessa mata desde os meus 12 anos. Eu sempre caçava aqui com meu pai. Se quiser me prender, pode me prender. Mas eu já matei umas 2 onças aqui neste mesmo lugar. Eu já vi onça, gato do mato, caititu. Mas nada se compara com a coisa que eu vi naquela noite. Eu, olhando aquele homem em choque, me sentei ao seu lado, acendi um cigarro e disse: Pois vamos lá, me conte o que você viu. E o homem começou a contar. Eram quase 10 horas, quando vi o boi correndo de um lado para o outro. Os cachorros estavam latindo feito bicho doido. Eu corri para ver o que era, e foi quando vi os bichos correr para perto da cancela. Mas um deles estava mugindo perto aqui deste córrego. Corri achando que tinha uma cobra ou uma onça aqui. E quando saí aqui fora, eu vi uma criatura preta e grande abrindo o boi na dentada. Mas como estava escuro, eu não consegui ver como era aquilo. Mas o bicho me viu. E quando vi os olhos dele vermelhos me olhando, eu corri e pulei no rio. E vi a coisa aqui correndo de um lado para o outro. E hora ou outra, ele vinha e mordia o boi no chão. Era a coisa mais horrível do mundo. O bicho foi-se embora lá pelas 5 da madrugada. As minhas pernas já estavam dormentes. E eu já estava quase morrendo. Se eu saísse, aquilo me matava. E se eu ficasse mais um pouco, morreria afogado. Mas graças a Deus, aquilo me deixou de mão e foi-se embora. Enquanto se adentrava na mata, eu ouvia aquela coisa urrar de longe. E os seus urros cada vez ia ficando mais longe. E foi aí que eu decidi sair do lago e voltei correndo para casa sem olhar para trás. Contei este fato para todo mundo sobre a coisa que vi naquela noite. E o pessoal daqui começou a me chamar de doido. Mas logo que contei as minhas histórias, o povo foi contando que também viu a mesma coisa. Após ouvir a história do velho, eu me levantei, recolhi algumas amostras daquela carcaça, tirei umas fotos e agradeci ao senhor. Já estávamos nos preparando para sairmos, quando um soldado me chamou. Senhor, tem algo aqui que talvez o senhor queira ver. Ao me aproximar, vi uma marca de uma pata grande, e pelo tamanho da pegada, parecia ser um animal de grande porte. E dada a profundidade das pegadas, só poderia ser de um animal muito grande. As pegadas estavam em vários locais ao redor da lagoa. E o que dava a entender era que se tratava de um animal que visitava este local com muita frequência. Vendo essas marcas, chamei os policiais militares que nos acompanhavam. E então comecei a passar-lhe instruções.
Quero um perímetro de segurança de 10 quilômetros ao redor do perímetro. Ninguém entra e ninguém sai depois do anoitecer. Porque aparentemente é um animal de hábitos noturnos. E deve ser mesmo a onça, e das grandes. E mesmo dando essas instruções ao cabo, eu sabia que a marca de pata no chão não era de um animal da família dos caninos, e muito menos dos felinos. Isso era perceptível pelo formato da pegada. E mesmo sendo um canino, era muito imenso. Ou era isso, ou ele sempre pisava nos mesmos locais. Acontece que preparamos uma emboscada para pegar a dita onça. Colocamos gaiolas acionadas por cordões, armadilhas com laços e espalhamos sangues de bode por toda a carcaça para atrair aquela coisa. O dia foi de muito trabalho. Acontece que ao cair da noite, enquanto terminávamos os procedimentos, vimos surgir ao longe de dentro da mata um homem muito forte, cujas feições parecia de um índio. Porém, ele estava vestido como uma pessoa comum. O abordamos e perguntamos o que ele fazia ali. E ele disse que estava apenas olhando o movimento, pois ele estava achando aquilo muito estranho. O avisamos que ali era cena de investigação policial e pedimos que ele se retirasse. O homem, no mesmo instante, vendo que estávamos armados, deu de ombros e começou a sair devagar. Nem mesmo pude saber o seu nome. Isso tudo aconteceu muito rápido. E nesse caso, decidi que não lhe daria importância. A noite já se aproximava. E mais uma vez, o calor era imenso. E próximo a cada armadilha, havia um soldado de prontidão. Eu estava numa pequena embarcação no meio do lago, pois se caso algo viesse de trás, eu poderia prevenir. A lua cheia refletia intensa no céu, e do nada começamos a ouvir os animais alvoroçados, e a mata parecia estar em total alerta. Todos os animais faziam barulho. Eu ouvi quando um soldado falou no rádio. Confirmado, senhor. É um animal grande. Ele veio perto da armadilha. E quando ele ia cair no laço, ele olhou para cima, como se olhasse diretamente em meus olhos. E aí, ele percebeu a armadilha e foi-se embora. Eu, achando que o soldado estava brincando, respondi ao rádio. Como assim? O que houve? Como assim? Houve confirmação visual? E o soldado respondeu. Confirmação visual. Estava aqui abaixo da árvore onde estou. Era um quadrúpede, pelos negros e focinho alongado, e orelhas muito grandes. Não é uma coisa deste mundo, chefe. Repito, isto não é deste mundo. O rádio sofreu interferência forte, e ouvi um barulho de algo saltando muito alto e derrubando alguma coisa grande de cima de uma árvore. Destravei o meu fuzil e mirei na saída da mata, na direção de onde o soldado estava. E nesse instante, ouvi uma voz que dizia: "Vocês acham mesmo que vai me pegar nessas atoeiras?" A voz era grossa e muito grave, seguida de alguns fungados, intercalada por uma respiração muito forte. Enquanto tentava entender isso, vi acender em minha frente um par de olhos amarelos, que caminhavam sempre de um lado para o outro. O pouco que se via era uma silhueta de um vulto preto.
mas nada que eu pudesse usar para descrever. E logo disse: sai do escuro com as mãos para cima. Deite no chão e se identifique. É uma ordem. Aquela coisa continuou a andar na margem. Eu chamei todos os soldados no rádio. Comuniquei que alguém tinha invadido o cerco de segurança. E chamei todos para se reagruparem. Quando fiz isso, a criatura que viu que não daria conta de todos os soldados tentou investir contra mim. E diferente do que se pensa, aquela coisa não teve medo de água. Vi quando aquela figura negra tomou forma na margem. Aquela criatura era uma coisa de pelos negros, cujas patas de trás eram maiores que a da frente. O focinho era alongado e o corpo parecia muito forte. A sua língua saltava para fora da boca, como a de um cão cansado. E as presas estavam à mostra. Aquela criatura, sim, era o próprio rascunho do inferno. No susto, disparei 3 vezes contra aquilo. E a coisa continuava a correr na margem. E num susto, aquilo se pôs de pé. Isso mesmo, de pé. E aquela fera medonha alcançava fácil uns 2 metros de altura. E nessa de ficar de pé, aquilo urrou tão alto e tão forte que toda a mata se calou. A coisa se apoiou nas patas de trás e investiu com tudo contra mim. Num salto de fúria e ódio, eu disparei mais uma vez, mas não antes de sentir a sua grande boca pegar o meu ombro, me fazendo gritar de dor enquanto caía na água. Os meus gritos se misturavam com o barulho que eu fazia me debatendo na água, enquanto lutava contra aquela coisa horrível que nadava em minha direção. Comecei a nadar de volta para a margem, e quando senti aquela mão gelada segurar o meu tornozelo e me puxar para perto, e aquela coisa abria a sua grande boca para terminar o que havia começado. Ao longe, eu já avistava as lanternas que vinham de dentro da mata. Eu chorava pedindo perdão a Deus por todos os meus pecados, enquanto via o próprio diabo que me puxava para ser devorado ali naquele lago. E foi aí que lembrei da faca tática que carrego no uniforme. E no último suspiro de loucura, eu dei uma facada na barriga daquela coisa, o fazendo sangrar. Foi o tempo que precisei para me afastar daquilo e a equipe de suporte chegar. E logo ouvi o estampido de um tiro da escopeta calibre 12, disparado de um soldado da PM em minha frente. E em seguida podia escutar um urro muito alto, de gelar a espinha, e o som de algo correndo muito frenético, e os PMs seguindo aquele som. Naquela noite eu perdi muito sangue e acordei por volta do meio-dia, 4 dias após o incidente. E quando acordei, a primeira coisa que perguntei foi sobre o que havia acontecido. E um PM logo me respondeu: senhor, no dossiê tivemos que dizer que era uma onça, que ela era muito arisca e que acabou lhe atacando. Não tivemos como provar que aquela coisa era de fato um lobisomem. Mas no dia seguinte, fomos atender uma ocorrência em que uma mulher havia achado um corpo de um homem embaixo de um cajueiro.
O corpo era de um indígena e estava com marcas de tiros nas costas e barriga, além de uma facada que acreditamos ter sido o senhor que fez. Mas tudo isso ficou em sigilo. Assenti com a cabeça e por conta dos remédios eu adormeci. Mas essa história nunca mais foi comentada no batalhão da Polícia Ambiental. E pelo que sei, as aparições deste bicho pararam. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Existem criaturas de outro mundo capazes de caçar e matar seres humanos por motivos misteriosos. E pelo mundo, existem diversos relatos de pessoas atacadas misteriosamente em matas e florestas por seres de aparência aterrorizante e desconhecida, possuindo poderes e força descomunal. Afinal, de onde viriam essas misteriosas criaturas e quais seriam seus objetivos? O relato a seguir descreve uma dessas misteriosas e aterrorizantes situações. E este fato aconteceu no Alto Rio Purus. E foi-me relatado por um vizinho de longa data. Ele se chamava seu Moacir e é natural de Sena Madureira, no estado do Acre. E eis a história do Moacir. Nos barcos a vapor que circulavam nos rios do Alto Amazonas, também chamados de batelão, transportavam produtos nativos da região. E no barco existia 2 foguistas responsáveis por alimentar as caldeiras a vapor das embarcações. Existia o foguista principal, o qual era chamado de primeiro foguista, e o seu substituto, que era chamado de segundo foguista. Essas embarcações tinham uma tripulação típica de 16 homens. E este fato aconteceu em 1950. Bem, o barco percorria parte da bacia amazônica, na fronteira dos estados do Amazonas e do Acre, sendo que o barco atracava em muitos trapiches, que eram pequenos portos localizados ao longo do Rio Purus, tendo a sua base na cidade de Boca do Acre. Em uma dessas embarcações existia um homem chamado Isaac, e ele era apelidado de Segundo, pois possuía o cargo de segundo foguista. Isaac era natural do estado do Ceará. Tinha estatura mediana, a pele clara, cabelos de um loiro pálido e os olhos esverdeados. Veio, como muitos nordestinos, para a região amazônica. Ele se tornou soldado da borracha e trabalhava nos seringais do Rio Purus. Era inteligente e a sua experiência de seringueiro o transformara em um grande conhecedor da floresta. E ele tinha também uma característica comum a todos os nordestinos, que desbravaram a Amazônia durante o período da borracha. Bem, barcos a vapor circulavam em tempos antigos nos rios do Alto Amazonas e inclusive no Rio Purus. Isaac tinha um costume que adquiriu ao longo do tempo que trabalhava nas embarcações. E onde a embarcação aportasse, ele pegava o seu rifle de caça e saía para praticar sua paixão, que era caçar. E podia ser dia, noite ou madrugada, não importava. Ele perguntava ao encarregado da embarcação quanto tempo o barco ficaria parado. E depois de obtida a resposta, ele entrava floresta adentro
em busca de alguma caça, e quase sempre trazia. Em certa viagem, quando o batelão se aproximava de Pauíne, por volta de 5:30 da noite, foi avistado um melancial, e ficou decidido que os dois tripulantes voltariam para recolher algumas melancias. Um dos homens foi destacado. Ele chamava Moisés e era um bom remador, e o outro se voluntariou. Ele era o segundo foguista, o Isaac. Pegou seu rifle e a sua faca de caça e retomaram a plantação de melancia. E ao chegarem lá, começaram a encher a canoa com as frutas. E depois, o Isaac combinou um horário com Moisés para o seu retorno. Então, ele saiu batendo o mato. Só que desta vez ele não voltou mais. E quando Moisés retornou à embarcação, causou surpresa a sua volta tarde da noite sem o Isaac. E apesar de tarde da noite, eles manobraram o batelão para o melancial. E ao chegarem, iniciaram a busca dando tiros para o ar, batendo nas árvores com terçados e gritando por Isaac. E isso durou toda a madrugada. E após muita busca pelas matas, Isaac foi finalmente encontrado com a luz opaca do amanhecer das 5 horas da manhã. Ele estava em um estado deplorável. Aparentemente, havia sido arrastado pelo mato. Tendo a roupa toda rasgada, estava muito ferido, com o peito e braços com cortes profundos, estando também bastante ensanguentado. A sua perna esquerda estava visivelmente quebrada, e ele respirava com muita dificuldade, pois estava desfalecido. Isaac foi levado para o batelão, e durante o percurso foi solicitado um médico do Rio Branco, pois o seu estado era gravíssimo. Se fosse outra pessoa, talvez tivesse morrido naquela situação. Porém, o Isaac resistia, e durante todo o seu sofrimento, ele gemia e falava palavras desconexas. Ele estava transtornado, e ao chegar foi logo sedado. E ficou vários dias sob efeitos de medicamentos, e quando ficava lúcido chorava, e às vezes gritava desesperadamente. Não queria ficar só, e pedia pelo amor de Deus que não o deixassem sozinho. Bem, visivelmente, o Isaac não era mais o mesmo. Aquele homem havia perdido a coragem. Os seus amigos faziam uma vigília para não deixá-lo à noite. E o seu Moacir me disse que em algumas ocasiões ele ficou abraçado com Isaac para tentar acalmá-lo. E sendo que nesses momentos ele ficava repetindo: "Ele vem me buscar! Ele vem me buscar!" E os companheiros lhe falavam: "Calma, Isaac, quem vem te buscar? Nós estamos aqui com você." E toda noite, Isaac pedia sempre para os companheiros rezarem com ele, e eles o faziam. Essa situação chegou até o conhecimento do proprietário da empresa, que enviou um pessoal para tratar dele, mas não adiantou. Meses se passaram e os homens voltaram à rotina. E sempre alguém ficando com Isaac durante todo o tempo, e ele se recuperando. E ainda assustado, ele só falava em voltar para o Ceará. E após se recuperar parcialmente, em uma tarde, o Isaac resolveu contar sua versão do acontecimento, o que imediatamente atraiu a atenção de todos. Ele disse que ao carregar a canoa, ele logo foi caçar. Rompeu floresta adentro
e encontrou uma trilha feita por queixadas, que é uma espécie de porco do mato. Essa trilha é utilizada pelos animais da região. E a trilha acabava em um pequeno riacho, onde havia muitas árvores de buriti e palmeira nativa. Bem, e essas são as palavras de Isaac. Senti que estava sendo observado. Não me importei, pois no mato essa sensação é normal. Me posicionei para esperar alguma caça e deu azar. Então, resolvi voltar pela mesma trilha. E no meio do caminho de volta, eu percebi que estava sendo seguido. E voltei com o rifle em posição de tiro. E pude ver a uns 20 passos o que parecia ser um homem bem mais alto que o normal. E o seu andar era pesado, pois ele se moveu na minha direção. Aquele homem andava corcunda. Então eu deixei que ele se aproximasse. E foi quando eu pude observá-lo melhor. Ele tinha olhos vermelhos e as suas feições eram caninas. A sua boca era uma espécie de focinho com longas presas. Os seus braços eram mais compridos que o normal. E as suas mãos e os seus pés eram enormes. O seu corpo todo também era coberto por pelos amarronzados. Então eu atirei. Descarreguei o rifle e não posso ter errado de tão perto. Mas os tiros não lhe surtiram nenhum efeito. Então joguei a arma no chão e saquei a faca. Eu estava tão apavorado e com um medo que eu nem sabia que tinha. E logo pensei, eu vou morrer, mas levo ele junto comigo. Daquela coisa exalava um fedor horrendo de carniça. E qual foi a minha surpresa quando ele simplesmente desapareceu na minha frente e apareceu atrás de mim. Eu tentei várias vezes acertá-lo em desespero, com sentimentos de pavor e muita raiva. Então percebi que aquilo era uma coisa de outro mundo, pois parecia brincar com o meu medo e se exibia para mim. Pois em algumas ocasiões, a criatura se camuflava como um camaleão entre as folhas da vegetação. E outras vezes, aquilo ficava transparente mesmo. Muito parecido com o alienígena que vive na mata no filme O Predador. E depois de eu estar exausto tentando acertar a criatura sem sucesso, aquilo me pegou e me levou arrastado para dentro do mato. A partir daí, eu fui massacrado. E gritei que Deus me ajudasse. Lutei, rezei e gritei até perder a voz. E a criatura me sacudia, batia e enfiava as suas garras em meu corpo. E eu não conseguia atingi-la. Tentei esfaqueá-lo e acabei assim como vocês me encontraram, quase morto. Bem, essa foi a história do seu Moacir sobre um homem de carne e osso que enfrentou com muita coragem uma criatura desconhecida. Uma coisa de outro mundo que habita nos confins da selva amazônica. E o Isaac, o cearense corajoso, sobreviveu para contar sua história. E o meu vizinho, o seu Moacir, foi testemunha de tudo, pois ele e o Isaac eram muito amigos. Bem, agradeci ao seu Moacir, o meu vizinho veterano da rota de navegação do Alto Rio Puros. E assim que ouvi o relato, eu fui para casa recontar toda a história para os meus filhos. Boa noite.
Final da tarde de 29 de dezembro de 2006, a aeronave 737 Boeing da Gol, que iria de Manaus para Brasília, desaparece enquanto sobrevoava a Amazônia, entre o Pará e Mato Grosso. O meu nome é Ronaldo. Trabalho na Força Aérea desde 2002. Não girei a minha hierarquia para a segurança do Estado. Eu sou uma das pessoas que fizeram a busca do Boeing 737, que se chocou contra o jato Legacy. Foi uma das maiores tragédias da aviação em território brasileiro, deixando 154 pessoas mortas, entre elas os tripulantes da aeronave. Porém, eu não vou contar sobre o acidente, e sim o que aconteceu comigo, meus parceiros e 2 índios de uma tribo, que ajudaram nas buscas. Depois de recebermos o chamado para a missão especial, fomos levados para o Mato Grosso e recebemos ordens de busca e localizações. O Legacy havia pousado na base aérea do Pará e os pilotos não sabiam as coordenadas em que haviam se chocado contra a outra aeronave. Então, as buscas começaram e eu e os meus parceiros fomos levados de helicóptero até uma área aberta, perto da mata. Lá estavam 2 nativos e 2 bombeiros à nossa espera. Os bombeiros faziam parte da aeronáutica do Pará. Porém, eu não os conhecia. Já estávamos preparados para o pior. Os índios nos guiavam na mata densa e fechada. Aqueles indígenas estavam bem sossegados até certo dia. Nós estávamos no acampamento para verificar aonde iríamos fazer as buscas. Porém, os nativos não queriam entrar na mata novamente. Eles diziam que era lua cheia e que não iriam entrar na mata por causa das criaturas que existem lá. Então, começou uma grande discussão entre nós. Falamos que estávamos atrasados com as buscas e estávamos armados para qualquer coisa. Mas eles diziam que as nossas armas nunca iriam parar a sombra que caminhava. Continuamos discutindo até que eu converso com um deles. Disse a ele que a aviação estava passando por uma crise grande por causa do acidente. E para acharmos a aeronave, precisávamos da ajuda deles. Então, ele continuou falando que não deveríamos entrar na mata. Mas com o incentivo correto, conseguimos convencê-lo do contrário. E ele topou a ideia. E depois de algum tempo, estávamos jantando. E eu decidi sentar perto de um dos nativos e perguntar o que era essa sombra que caminhava. Ele me contou que em tempos de lua cheia, existem pessoas que se transformam em feras. E não somente à noite, mas durante o dia também. Eu não costumava acreditar naquelas coisas, mas a cara daquele homem, de que não estava de brincadeira, realmente me assustou. Voltamos às buscas ao amanhecer. Os nativos estavam muito mais atentos e, ao mesmo tempo, com muito medo. A floresta densa era realmente assustadora com a sua escuridão. Naquela noite não havia lua e as árvores eram muito grandes. Eu já estava exausto das buscas quando encontramos um pedaço da aeronave. Tentamos fazer contato com o acampamento via rádio, mas sem sucesso.
Anotamos as coordenadas e continuamos procurando. Decidimos dividir o grupo em 3 pares e continuar as buscas. Caminhando em silêncio, só se ouvia o barulho dos pássaros e alguns animais terrestres. Eu e os nativos pisando nas folhas e galhos secos. Mas depois de algum tempo, a floresta não fazia nenhum barulho e as coisas ficaram estranhas. O índio estava mais assustado que o normal e o silêncio foi quebrado novamente com o som de algo pesado, pulando entre os galhos das árvores. O índio pegou no meu braço, me puxando para trás, e disse para nos escondermos debaixo de uns galhos secos que haviam ali perto. Eram galhos secos e muitas folhas de uma árvore que havia sido derrubada recentemente. E depois de nos escondermos, algo enorme pulou por perto. Parecia uma coisa muito grande caindo. E o índio fez sinal para eu ficar em silêncio. Olhei para o lugar de onde o barulho veio e o que vi foi algo que poucas pessoas viram. Eu realmente nunca acreditei no sobrenatural, mas aquilo foi forte demais para mim não acreditar. Era um cachorro gigantesco e muito feio. O seu corpo tinha pelos cinzas e sujos de algo muito nojento. As suas patas traseiras eram em formas de Z. E eram pequenas, e muito menor em comparação às dianteiras, que eram enormes e com garras afiadas. Ele fazia um grunhido feio e parecia farejar algo. Talvez estivesse farejando a gente. Coloquei a bandoleira do meu fuzil e fiz mira. Não teria chances se não estivesse preparado. Mas o índio que me acompanhava pôs a sua mão no fuzil e fez sinal de silêncio novamente. Comecei a ouvir aqueles passos altos. A criatura começou a saltar pela mata, saindo de nossa posição. Depois que aquilo se foi, fomos procurar os outros. Tentei chamar pelo rádio, mas continuava sem resposta. Até que ouvimos disparos de armas e o som de um fuzil. Corremos em direção ao barulho até chegarmos a um lugar que parecia uma serralheria de madeira ilegal. Ficamos alerta, pois esse pessoal que vende madeira ilegal são bem hostis. Damos a volta no local e não havia ninguém. Entrei em uma cabana que havia ali perto e percebi que as pessoas que estavam ali haviam acabado de sair às pressas. Achei um rádio comunicador de mesa e tentei fazer contato com o acampamento. Mandei as coordenadas de onde estávamos e pedimos apoio a eles. Eles receberam a mensagem e pediu para esperarmos eles chegarem. Depois de alguns minutos, escutamos novamente disparos próximos. O som era o mesmo do meu fuzil. Então eu sabia que era o meu parceiro. Decidi ir atrás do barulho novamente. O índio ficou com o pé meio atrás, mas concordou por causa do seu amigo que também estava na mata. Caminhamos em direção à mata. Então ouvimos uma rajada de fuzil perto da cabana. Chegando lá, encontramos o meu parceiro e o índio.
Eles estavam feridos e também estavam muito assustados com algo. Eu peguei o meu parceiro e o apoiei em meu ombro. Já o índio conseguia andar. Levamos eles para dentro da cabana e perguntei o que havia acontecido. E eles contaram que havia chegado naquele local. E assim que chegaram, viram um homem trabalhando, serrando madeira. E mesmo aquilo sendo ilegal, nós não estávamos ali para controle de desmatamento, e sim para as buscas do avião. Então ele decidiu deixar para lá. Mas o homem se assustou e começou a atirar e correr em direção à mata. O meu parceiro revidou os disparos. E depois de um tempo, a munição do homem acabou. Mas ele não queria se render e ser preso. E continuava caminhando de costa, dizendo para o meu parceiro ir embora. E mesmo ele dando ordens para o homem parar, ele continuava. E foi aí que algo assustador aconteceu. Ele contou que de cima das árvores, uma criatura pulou em cima do homem, o matando na hora. Então ele começou a atirar. Mas aquela coisa parecia não sentir nada. Aquela criatura era muito rápida e novamente subiu em cima das árvores. O meu parceiro disparou mais algumas rajadas de tiro. E só assim, ele e o nativo conseguiram escapar saindo correndo. Eu fiquei preocupado com os ferimentos dele. Saí fora da cabana para ver se via alguém. Mas o que vi foi aquele cachorro gigante me olhando de dentro da mata. E em seguida corri em minha direção. Entrei correndo e fechei a porta. E com muita força, aquele animal se chocou contra a porta da cabana. E ali próximo, ele ficou grunhindo e fungando, tentando entrar de qualquer jeito. Passei pelo rádio que estávamos sendo atacados. Depois de um tempo, ouvimos barulhos de bomba de fumaça explodindo. Olhei pela brecha da parede de madeira e vi 2 bombeiros e outros militares chegando. Saí para fora e fiz sinal. Aquela criatura parecia ter ido embora. Os militares, que tinham roupas especiais e preparados para a guerra, conseguiram encontrar os bombeiros primeiro. Os bombeiros cuidaram do meu parceiro enquanto aguardávamos um helicóptero. Os militares esquisitos ateavam fogo naquele local. Dei a localização do pedaço da aeronave e eles me levaram embora. Nada daquilo foi considerado pela aeronáutica e eu não sabia o porquê. Mas hoje eu sei. E se eu disser aqui, serei expulso pelos meus superiores. As coisas não são tão simples assim como todos pensam. Temos motivos para esconder algumas coisas. E a floresta amazônica esconde os seus segredos mais obscuros para proteger a existência humana. Boa noite. As regiões norte e nordeste do Brasil é uma região com muito verde. E do contrário do que se pensa,
é uma região cheia de vida com uma vasta flora e fauna, com muitas riquezas e zonas ainda inexploradas. Povos indígenas, intocados pela humanidade, isolados nas matas amazônicas. Animais tidos como extintos em abundância nas chapas piauiense e muito mais. Lugares paradisíacos onde nem sequer havia luz elétrica. E foi num desses lugares paradisíacos na Amazônia que eu vivi um dos maiores pesadelos da minha vida. Olá, Fael, e todos os fãs do canal Elite Oculta. Eu me chamo Lucas. Sou biólogo e soldado da Divisão de Pesquisa do Exército Brasileiro. Trabalhamos com uma comitiva itinerária que geralmente faz serviços sociais de concitação da preservação da fauna e flora locais, sendo por muitas vezes acompanhado por unidades de oficiais do IBAMA e por vezes até por unidades especiais do Exército Brasileiro, como as Forças Especiais Selva. Bem, era mais ou menos abril de 2010, e eu fui designado para coletar amostras e fazer estudos em um dos postos avançados do IBAMA, na Amazônia. Para um biólogo pesquisador recém-formado como eu era, essa missão era quase uma realização de um sonho. De pronto, eu arrumei todas as minhas coisas para passar as 3 semanas numa região onde há uma boa concentração dos povos tupi, que inclusive na ocasião me acompanhariam nas buscas e coletas de metila de estudo. Desembarquei na base da FAB, em Manaus, onde de pronto eu fiz alguns exames de saúde e recebi um radiocomunicador para caso de emergência. E durante os exames, eu recebi as notificações de segurança e algumas outras instruções. E durante as instruções, os oficiais da FAB que fazem a segurança da região me alertaram que, devido a um incidente recente em que um soldado havia disparado e matado um índio, as tensões haviam subido muito em virtude disso, e eles só permitiriam que um estrangeiro, no caso eu, os visitasse. Assim, não permitindo que nenhum outro soldado me acompanhasse. Em virtude disso, eu passei mais uns 4 dias no quartel da FAB para receber os resultados dos meus exames. Ainda na base, enquanto recebia instruções, eu conheci o soldado a quem os povos indígenas tinham raiva, pois o mesmo havia disparado contra um índio dias atrás. Ele era um senhor de mais ou menos uns 40 anos e não fazia parte da FAB. Porém, ele fazia parte de um grupo do exército que auxilia na segurança. Ele era um integrante das Forças Especiais Selva. Em muitas das nossas instruções, entre intervalos e cigarros, eu pedi a ele para me contar o porquê do disparo contra o índio. E o relato dele foi algo que mudou a minha perspectiva das coisas. O seu nome eu não posso divulgar por motivos óbvios, mas aqui vamos chamá-lo apenas de Soldado. O soldado contou para mim que tudo começou em um bar próximo ao posto avançado da FAB, onde os soldados e cadetes costumavam beber nos finais de semana. E com ele não seria diferente. O soldado conta que na noite do incidente, ele e os seus amigos estavam neste bar, onde estavam tocando outros colegas da cidade que faziam pequenos shows pela região. E que nessa festa tinha muitas pessoas de vários lugares. E entre essas pessoas, tinham alguns índios e algumas índias que os acompanhavam. Em certo momento, o soldado começou a dançar com uma moça indígena que estava na festa.
Segundo ele, foi a moça que o chamou para dançar. E os mesmos dançaram até umas 4 ou 5 músicas juntos. Até que, no calor do momento, os dois se beijaram. E esse teria sido o estopim para uma briga entre os índios, os soldados do exército e da FAB, que estavam ali. Em um lado, os índios estavam alegando que os soldados estavam violando a pureza das índias. E do outro, os soldados que não davam para trás. Só que naquela noite, os índios estavam em menor número. E depois, algumas cadeiras e socos acabaram saindo do bar, sobrando apenas um deles parado na frente do bar, olhando todos os outros soldados. No calor do momento, o soldado que me contou o relato acabou expulsando a pontapés, mas não antes de ouvir da boca do homem palavras em tupi impronunciáveis. Mas com o tom que o índio falou, só poderia ser coisa ruim. O dono do bar não deixou por menos e acabou expulsando todos dali. Mas ainda em meio a toda a confusão, a índia que havia dançado com o nosso soldado acabou ficando para trás. E ele disse que a levaria em casa, ou pelo menos perto de sua tribo, para que não caminhasse sozinha nas estradas abandonadas do povoado. Ele conta que se despediu dos amigos e disse que levaria a moça em sua tribo. Os amigos se ofereceram para ir, mas ele recusou a oferta. Disse que ia sozinho para terem mais intimidade e que estava armado caso algum engraçadinho tentasse o machucar. Eles saíram nas estradas que cortavam a mata em direção à tribo da moça. E entre conversa e beijos, já no meio do caminho, enquanto passavam por uma ponte de tábuas soltas, o soldado conta que viu algo correr para debaixo da ponte, no lado oposto de onde estavam indo. Aquilo parecia um animal muito grande. E o que ele viu foi um pouco do reflexo dos seus olhos amarelos. Mas como o soldado estava bêbado e julgando ser um cão ou algo da mata, ele apenas sacou a sua arma do coldre e seguiu ponte à frente, distraindo a jovem índia, para que ela não ficasse impressionada com aquilo. Bem, ele a deixou bem próximo de sua tribo, de maneira que ficou observando ela entrar em sua casa, para então só assim ele voltar para sua base. Era um caminho de quase 4 horas de caminhada da tribo da jovem índia até a base. O soldado, ele vinha na estrada com muita cautela, pois ele estava bem próximo da ponte aonde tinha avistado o vulto. Apanhou um galho de mato e foi segurando de forma a ficar meio escondido de trás do galho. Então, ele andou beirando o mato grande na beira da ponte, na tentativa de ver o animal lá embaixo da ponte. Mas o que ele viu não era uma onça, e nem mesmo um javali ou um porco do mato. Ele conta que quando se aproximou, o que estava debaixo da ponte, olhando para a direção da estrada, era um animal imenso com as pernas que pareciam estarem quebradas e com orelhas grandes que arrastavam no chão. Os braços dianteiros eram curtos e o focinho era totalmente deformado. Os dentes da criatura estavam à mostra e aquilo tinha muitos pelos na parte de cima do corpo, só que poucos pelos desgrenhados na parte de baixo. O soldado conta que não sabe como, mas aquilo sentiu a sua presença e começou a farejar o ar em sua direção. Então, aquela coisa se vira na direção em que o soldado estava e investiu com muita fúria para o seu lado,
na tentativa de o abocanhar. O soldado conseguiu acertar 2 tiros na criatura. Aquilo urrou forte, como se gritasse, mas mesmo assim não desistia de forma alguma. Até que o soldado, num surto, acabou caindo no riacho que passava perto da ponte. E numa sorte grande, ele se agarrou a uma pedra e ficou ali, enquanto aquela coisa corria de um lado para o outro, atirando pedras e galhos na direção do soldado, tentando o atingir a todo custo. Ele conta que o bicho sangrava a ponto de marcar o chão, mas a sua sede de sangue e ódio eram tão grandes que aquela coisa só saiu dali de fato quando o sol já estava prestes a nascer. Mas o soldado só saiu da pedra onde estava quando os membros do exército apareceram para resgatá-lo. Ele relatou tudo isso aos seus superiores. Mas no mesmo dia, o índio, aquele que o soldado havia se envolvido na confusão na noite passada, havia sido encontrado com marcas de tiro de uma bareta 9mm. A mesma pistola que o soldado portava. Bem, foi dado total descrédito ao depoimento do índio. E isso gerou revolta e comoção nas tribos ao redor da base. Pois de um lado, o índio jurava que o soldado havia atirado nele. Porém, o soldado alegava que havia atirado em uma criatura dos infernos. Boa noite. Toda vez que eu penso nessa história, eu sinto arrepios, mesmo depois de todos esses anos. Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. Isso aconteceu há muito tempo atrás, no começo da década de 1990. Eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista e tinha pegado o carro do meu pai pela primeira vez. A minha namorada e eu estávamos animados para ir a uma festa de um amigo nosso, no sábado à noite. E eu estava mais do que nervoso dirigindo o carro, já que ele quase sempre morria quando eu tentava sair com ele depois que parava ou estacionava. Era começo de março, quaresma, mas o ar ainda estava quente e a lua cheia estava amarelada. Haviam nuvens escuras de chuva no horizonte e elas estavam se aproximando. A minha namorada e eu fomos para a festa e nos divertimos bastante. Ficamos lá até bem tarde. Quando a festa acabou e o nosso amigo despachou todo mundo da casa dele, nós fomos embora. Mas ainda não estava sentindo vontade de voltar para casa. Então ficamos dirigindo pela cidade, procurando algum lugar para ir, já que eu estava bem animado por poder dirigir à vontade. Acabamos parando perto da escola onde estudávamos, quando éramos mais novos. Nós não estávamos muito longe de onde morávamos, então nos sentimos seguros ali. E não nos preocupamos com as nuvens chegando cada vez mais perto. Eu parei o carro no estacionamento atrás da escola e então fomos até o playground que tinha lá atrás. Ele ficava
e um gramado gigantesco, que tinha um poste velho bem no meio, que mesmo sem ter ninguém lá perto, ele sempre ficava aceso de noite, iluminando o playground e o campo em volta, com um círculo de luz bem fraca e amarelada. Nós dois sentamos nos balanços e ficamos conversando por muito tempo. Nós só falávamos besteiras e às vezes trocávamos beijos. Então começou a chover, mas era uma garoa bem fina, que até estava bem agradável. Mas depois de 1 hora, havia chovido o suficiente para deixar o chão embaixo da gente todo lamacento. Então, nós estávamos tendo todo o cuidado de não colocar o nosso pé na lama. E logo parou de chover e tudo ficou quieto. Nós já estávamos bem cansados a essa altura. Olhei para ela para falar para irmos embora, mas ela já não estava olhando para mim. Neste momento, um movimento atrás da gente chamou a nossa atenção. A uns 50 metros, mais ou menos, alguma coisa estava rastejando no chão, na penumbra, um pouco depois do alcance da luz da lâmpada do poste. Nós ficamos olhando aquilo em horror, sem falar nada. Ficamos olhando enquanto aquela coisa rastejava em nossa direção, e sempre ficando na penumbra. Aquilo tinha uma forma humanoide, era escuro e não usava roupas. Também deveria ter uns 3 metros de comprimento, de tão grande que era. A coisa estava deitada sobre a barriga, e os braços estavam largados ao lado do corpo, junto da cintura. Mas o mais assustador era o modo como aquilo se movia. Aquela coisa rastejava para frente sem mexer nada, além dos pés. Era muito semelhante a uma cobra. Porém, era como se fosse um homem-cobra. Se você olhar a estrutura normal do joelho humano, eles se dobram para trás. Mas o dessa coisa era o contrário. Eles dobravam para frente. Imaginem como se você estivesse deitado no chão, com a barriga para baixo, os braços juntos ao corpo e os seus joelhos apontando para cima, ao invés de estarem encostados no chão. Nós ficamos olhando aquilo por alguns segundos, quando nós dois havíamos parado de respirar. Era o som da água escorrendo e pingando de algumas árvores que tinha por ali. Aquela coisa se moveu mais para perto da luz e levantou a cabeça. Então eu vi que haviam apenas 2 buracos negros onde deveriam estar os olhos. A minha namorada e eu pulamos dos balanços para a grama molhada e corremos para o carro que estava a uns 15 metros de lá. Teve alguns segundos de pânico, e foi quando eu não conseguia fazer o carro pegar. Eu estava apavorado para olhar em volta. Porém, eu não queria ver aquilo chegando perto. Não queria ver aqueles joelhos anormais dobrando do jeito errado. E também não queria ver aqueles olhos negros sem alma e sem vida.
Estava com muito medo de fazer o carro morrer quando eu engatasse a primeira. E também de não conseguir fazer ele pegar de novo. Fiquei com a cabeça abaixada, olhando a direção. Então, por um milagre, o motor do carro pegou. E eu consegui fazer o carro disparar a noite adentro. Fui até a casa da minha namorada. E de lá, eu liguei para os meus pais e contei o que aconteceu. Eles deixaram eu ficar lá, mesmo sem terem acreditado muito na história. Então, a minha namorada, a mãe dela e eu ficamos comentando sobre o ocorrido até o sol nascer. A mãe dela acreditou na história e ficou muito assustada. Mas os meus pais acharam que deveria ser alguém querendo assustar a gente. Quando o sol nasceu naquela manhã de domingo, nos dirigimos de volta para lá com a mãe da minha namorada. Ela era médium e queria ver se aquilo ainda estava lá. Só que desta vez nós fomos armados. A mãe da minha namorada tinha um revólver. Porém, não havia mais nada lá. Olhamos todo o campo e não achamos nada. Mas quando nós fomos dar uma olhada nos balanços, onde estávamos sentados antes, achamos um monte de pegadas de pés grandes. Eu calçava 42 e as pegadas eram maiores que os meus pés e deveriam ser do tamanho 47 e 48 e descalços. E dali até o mato havia um grande rastro, como se fosse feito por uma cobra gigante. E aquelas pegadas estavam dando a volta nos balanços onde estávamos. E nós dois estávamos de sapato enquanto estávamos nos balanços. E como eu disse antes, tomamos muito cuidado para não pisar na lama. E também não ficamos dando volta nos balanços, como essas pegadas ficaram. E a partir daí só se via um rastro de cobra muito grande, que seguia até o mato. E essas pegadas e este rastro foram a única coisa que encontramos. De vez em quando, eu me sinto mais corajoso e volto para aquele campo do lado da escola bem tarde da noite. Mas eu nunca vou sozinho. Bem, eu fico sentado na minha caminhonete, parado do lado do campo e com o farol alto ligado, procurando alguma coisa de estranho na área. Porém, eu nunca mais vi aquela coisa de novo. Boa noite.